Quero começar falando sobre essa acariação nesta semana em que o ex-comandante do Exército, general Freire Gomes, ficou de frente a frente com o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que apontava algumas contradições sobre a participação de Anderson Torres numa reunião em que teria discutido alguns documentos para um rompimento ali democrático, institucional. Foi apontada essa contradição nos depoimentos do general Freire Gomes. Ele mudou a versão, como diz a defesa do ex-ministro? Boa tarde, Jussara. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Uribe. É até bom essa pergunta, já começar por ela, porque mostra como que está se falando sobre o depoimento do general Freire Gomes, né? Eu vi muitas notícias assim na mídia, puxando para um lado, puxando para o outro, que é natural, porque ele é uma figura extremamente relevante nesse caso, e obviamente, por ser um caso político, ideológico muito relevante para o país, é muito comum que haja lados tentando puxar mais para acusação do que ele falou e lados tentando puxar mais para a defesa em relação ao que foi falado. Mas o fato é, o general Freire Gomes, em todos os depoimentos dele, desde o início, desde a Polícia Federal, depois o depoimento prestado no STF, e nessa cariação não teve nenhuma contradição, não teve nenhum ajuste, retorno, voltar atrás no que foi dito de forma nenhuma. Dito isso, até por isso que eu disponibilizei de conversar com vocês e deixo aqui um parabéns bem explícito, porque eu fui procurado por volta de 50, 60 jornalistas nesse período, e eu pensei, não, agora é o momento que a gente tem para falar sobre esses depoimentos que foram prestados pelo general Freire Gomes, assim, vocês são realmente profissionais que eu admiro bastante, vocês trabalham com a verdade de fato, ouvindo os dois lados, e por isso que eu estou aqui prestigiando, e eu agradeço pelo espaço também para falar sobre isso. Então, qual que é a questão da cariação? A defesa do Anderson Torres, quando fez o pedido, obviamente, para tentar buscar uma cariação, precisa colocar um peso nas palavras na petição para mostrar que haveria alguma contradição que seria necessária esclarecer. Mas nessa audiência que a gente esteve ali frente a frente, general Freire Gomes frente a frente com Anderson Torres, a gente ali com o ministro Alexandre de Moraes, ministro Luiz Fux, o representante da PGR também, Paulo Gunay Branco. Naquele momento, o general Freire Gomes esclareceu os pontos que supostamente seriam controvertidos conforme apontados pelo Anderson Torres. Então, ele apontou que haveria dois pontos controvertidos. Um que seria em relação à minuta, que na interpretação da defesa do Anderson Torres, o general Freire Gomes teria afirmado que a minuta encontrada na casa do Anderson Torres seria a mesma que teria sido apresentada. Em nenhum momento ele disse isso. Ele nunca falou isso nem na PF, nem falou isso também no Supremo Tribunal Federal. Ele deixou claro que o conteúdo que foi apresentado, que foi abordado, era o mesmo, mas nunca falou que era a mesma minuta. E em relação ao segundo ponto, era sobre a participação do Anderson Torres em reuniões em que foi debatido esse assunto, principalmente medidas de exceção previstas na Constituição, GLO, estado de defesa, estado de sítio, e que o Anderson Torres teceu comentários jurídicos sobre essas questões. Então, isso o general Freire Gomes esclareceu de forma muito tranquila, muito cordial, que ele não poderia se negar em relação à memória dele. Ele lembrava dessa participação, mas foi esclarecido que não era reunião, como estavam achando, interpretando, que era uma daquelas reuniões do dia 7 de dezembro, do dia 14 de dezembro, que foi já num período mais no final ali do governo Bolsonaro. Então, é isso que foi esclarecido, qual era o contexto, mas participação de reunião, relato, né, na verdade, comentário jurídico sobre as medidas de exceção na frente do general Freire Gomes, isso de fato aconteceu por parte do Anderson Torres. E a minuta também encontrada, ele nunca afirmou que era mesmo, mas que o conteúdo abordado, as questões tratadas, eram sim as mesmas. Mas é muito interessante ainda assim, porque são sustentações, né, doutor? Aqui a Tainá falando contigo agora, que colocam o ex-ministro da Justiça em maus lençóis, porque de alguma forma, né, se não foi a minuta encontrada, mas era uma minuta de teor golpista, discutida na presença dele, e em reuniões em que ele assessorava juridicamente o presidente em atividades que poderiam resvalar num golpe de Estado,
são afirmações muito relevantes para esse processo. Tem um outro ponto, doutor, que também ficou assim nebuloso, vamos dizer, diante dos depoimentos, quando o general Freire Gomes ele nega ter dado ordem de prisão ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que isso é sustentado no curso da investigação pela Polícia Federal. A PF errou, então, ou ele se desfez do que havia dito em depoimentos anteriores às autoridades? Sim, não, essa pergunta é muito interessante, porque é algo bem controvertido que vem se falando sobre esse posicionamento do general Freire Gomes, né? Se teria dado ou não voz de prisão ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso foi trazido às investigações, no primeiro momento, pelo brigadeiro Batista Júnior. Ele que trouxe essa constatação. E quando eu e o general Freire Gomes fomos à Polícia Federal pela primeira vez, lá no dia 1º de março do ano passado, essa informação foi trazida. E naquele momento já o general Freire Gomes ele esclareceu. Eu não cheguei a falar que você vai ser preso ou que eu vou ter que prender nesse sentido. Ele falou que quando estava conversando com o ex-presidente nessas reuniões, em que eles estavam sendo consultados sobre medidas de exceção, como GLO, a Defesa do Estado de Sítio, ele falou, olha, se a gente for nessa linha como está sendo proposto, como está sendo abordado aqui, isso trará consequências jurídicas, e, inclusive, isso pode resultar numa prisão. Então, ele foi nesse sentido de, olha, se for seguindo essa linha, isso pode acabar resultando numa prisão, numa responsabilização penal. Isso o general Freire Gomes esclareceu também perante o ministro Alexandre de Moraes, lá no STF, na reunião, na audiência que teve no dia 19 agora de maio. Mas o que aconteceu aqui, na verdade, foi, assim, o perfil do brigadeiro Batista Júnior ele tem um perfil mais incisivo, mais enfático. Então, eu até mesmo o depoimento dele no STF, quando ele fala de general Freire Gomes, ele fala, o general Freire Gomes é muito polido. Ele é muito gentil, muito cordial, ele tem um posicionamento mais tranquilo, de fato, mais sereno. Então, isso não é do perfil do general Freire Gomes. Inclusive, o almirante Garnier, no interrogatório dele, quando ele é indagado sobre essa questão, que ele estava presente nessa reunião, ele fala que em nenhum momento o general Freire Gomes chegou a dar a voz de prisão nesse sentido. Foi exatamente na linha do general Freire Gomes. Imagino que o brigadeiro Batista Júnior, por ter esse posicionamento mais colérico, sabe, esse temperamento mais... A gente vê pelo depoimento dele, um depoimento mais incisivo, ele acabou pesando um pouco em relação a isso.